Doutora Ana, seguimos adiante, vamos falar aqui do assunto do dia. Pessoal querendo CPI, você quer uma CPI? Que tal 4? Que tal 4? Parece legal, né? Eu queria uma, ganhei 4, mas não é bem assim, querido. Não é bem assim. Vamos tentar explicar e juntinhos todos entenderemos o que isso significa. Começarei aqui pela fala do senador Randolph Rodrigues, perdão, um tempo atrás. E vocês vão entender o que foi a luta para conseguir as assinaturas que viabilizariam a instalação da CPI do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, você sabe, aquele pelo qual passou o Milton Ribeiro, que chamava lá pastores, certo? Que intermediavam a distribuição das verbas. E aí pediam, ou um deles, o Gilmar, um desses pastores aí, propina em barra de ouro. E pior, né? O Gilmar disse que estava atuando lá porque o Bolsonaro é que pediu. Então tem muita coisa para apurar, né? E o Randolph Rodrigues, líder da oposição, foi lá, ó, precisamos apurar isso aqui e precisamos instalar uma CPI. Beleza? O que precisa para instalar uma CPI? Só para começar, 27 senadores têm que gostar dessa ideia e têm que assinar ali um papel. Eu quero essa CPI. Então o Randolph está meses atrás disso e viveu aí altos e baixos na busca por essas assinaturas. Vamos ouvir um papo dele aqui. Quais foram as principais dificuldades nesse percurso para conseguir assinaturas para a CPI? Foi em abril. Em abril nós chegamos a alcançar 28 assinaturas. E aí houve uma ação no final de semana do governo e 3 dessas 28 foram retiradas. Ali o senhor pensou em desistir? Junto com isso eles ainda espalharam uma fake news. E vocês sabem muito bem, Thales, a competência do fascismo em contar uma mentira várias vezes e ela se tornar verdade. Qual foi a fake news? A fake news é de que tinha tido uma assinatura falsificada. Da Rose de Freitas. Da Rose de Freitas. Essa fake news fortalecida pela própria autora, quando nós temos o código da assinatura entregue e da assinatura retirada, né? Ou seja, procuraram duas coisas, não só retirar assinaturas, como desmoralizar o requerimento, inviabilizar. Tamanho era o medo de que a CPI ocorresse. Aquele momento eu já tinha na prática desistido, eu achava que nós não conseguiríamos mais a CPI. Aí adveio na semana passada a prisão do Milton Ribeiro. Rapidamente, nós saímos das 24 assinaturas que nós tínhamos para 25, aí tivemos a assinatura da senadora Soraya Tronic, que foi decisiva, e do senador Eduardo Braga. Uma, porque é tida como da base do governo, é do União Brasil. E do senador Eduardo Braga, porque é líder de um dos maiores partidos, ou do maior partido do Senado, que é o MDB. Com isso, nós rapidamente alcançamos as 27. E depois tivemos com a assinatura do senador Jordano, a 27ª assinatura, e depois tivemos com o senador Isalci, a 28ª. Muito bem, nesse momento ele tem 31 assinaturas, mais do que as 27 que seriam necessárias. Por que ele quis mais? Porque lá atrás ele já tinha tido essa dificuldade, ele já viu acontecer na prática. O governo chega ali no cara, oferece cargo, oferece dinheiro de emenda, não sei o quê, vai falar, não, então beleza, então eu tiro a assinatura. Aí o Randolph se protegeu, pegou mais assinaturas do que o necessário. A essas alturas, quando o Randolph dá esse... não é o melhor uso da palavra, mas vamos lá, dá esse golpe, faz essa investida contra os governistas, os caras pensam assim, porra, agora danou-se. Tem mais assinatura aí do que a gente vai conseguir tirar. A gente não vai conseguir fazer a galera retirar a assinatura a essas alturas. O que nós ainda podemos fazer para evitar essa CPI? Opa, líder do governo diz que estratégia para barrar CPI não será retirar assinaturas. Carlos Portinho afirma que vai insistir que há outras comissões na fila. Agora eu entendi. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, Cai a gente? ficha. Estão entendendo para onde a coisa vai? Uhum. A manobra normal, a manobra que qualquer governo faria. Qualquer governo faria. Qualquer governo. O governo do Fernando Henrique faria, o governo do PT faria, o governo do Bolsonaro faz. É tentar fazer o cara tirar a assinatura. Ponto. Isso é de todo dia. Não dá para fazer isso. O que o governo Bolsonaro vai fazer? Porra, tinha umas outras CPIs aguardando lá, tira essa porra toda da gaveta. Vai, é agora, é agora, é agora. É o que quer o líder do governo. Entendi, porque que agora o governo tá loucão para fazer uma CPI. Vamos lá.
Segundo Portinho, a estratégia do governo será outra: convencer o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, que há outras CPIs na fila e que qualquer nova comissão próximo das eleições serviria apenas de palanque político. Aspas. O governo não negocia cargos. Isso foi conversado com o senador Flávio Bolsonaro, do PL. E a Casa Civil, que concordaram comigo. Eu pedi isso lá em abril, quando também coletava assinaturas para abrir uma CPI com o objetivo de apurar irregularidades em obras públicas do PT. Desculpa, não existe. Com o objetivo de apurar irregularidades em obras públicas do PT, e que também ainda está aguardando, mas agora não o fiz, disse. Ele afirmou ser a favor de se investigar tudo, mas que corrupção é corrupção, e que não seria justo pular a fila de pedidos de CPI, privilegiando um grupo ao outro. Falei isso com o Pacheco também, e ele entendeu o meu ponto. Beleza. Tamo todo mundo acompanhando? Tamo todo mundo, como se diz, na mesma página? Acho que sim, né? O ideal seria retirar as assinaturas e não deixar a CPI acontecer. Tem assinatura demais. Danou-se. Não tem como retirar o número de assinaturas que precisa ser retirado. Faz o quê? Vamos ressuscitar aquelas CPIs que estavam esquecidas, estavam empoeiradas ali com os seus devidos requerimentos. Bateu uma vontade de investigar a corrupção do PT. Isso. Daí tá, vocês viram ali, tal, 4 CPIs, não sei o quê. Quais são as 4, então, pô? Isso é importante a gente saber. Vamos com quem? Vamos com o Valdo Cruz, Ana. Vamos lá. Quais são as CPIs que a gente teria? Pacheco vai ler requerimentos de CPIs e Senado pode ter 4 em funcionamento ao mesmo tempo. Além da CPI do MEC, cujo requerimento foi protocolado nesta terça-feira, dia 28, pela oposição, tramitam no Senado a CPI para investigar ONGs, a CPI das obras inacabadas do MEC e a CPI contra o crime organizado. 2 já tiveram os requerimentos lidos no plenário e só esperam a indicação dos integrantes, a das ONGs e a do crime organizado. Beleza, resumindo lá então, ó. CPI para investigar o MEC, essa é a que a oposição quer. Daí o governo quer o quê? CPI para investigar a ONG, porque ONG, vocês sabem, né? Bota fogo na Amazônia junto com o Leonardo DiCaprio. CPI para investigar obra inacabada do MEC, quer dizer, governos anteriores que começaram a fazer obra e não entregaram. Coisa mais normal do mundo. Acontece na prefeitura da sua cidade, no governo do seu estado, no governo federal, o tempo inteiro. Não estou dizendo que é desejável, estou dizendo que obra atrasa e inevitavelmente passa de uma gestão para outra. Não tem jeito. Pensa aí na transposição do Rio São Francisco. Isso aí passou por quantos governos? Um monte, né? E é natural para uma obra daquele tamanho. Para finalizar, a CPI do crime organizado. Muito bem. Uma coisa é você ter as assinaturas para realizar a CPI. Outra coisa é o presidente do Senado pegar o seu requerimento com as assinaturas e ler lá no plenário. Porque é a partir desse momento que você apertou o botão Start, e aí você começa a montar a comissão. O presidente do Senado, nessa gestão aí, que é o Rodrigo Pacheco, ele tem se dado o direito assim, de sentar em cima do requerimento, que ele tem obrigação legal de ler. Não quer ler, não leu. O que aconteceu com a CPI da Covid? Tinha lá o requerimento, tudo certinho, as assinaturas, tudo certinho. E passa dia, passa semana e o cara nada. Vai ler. Sei lá, tenho que viajar. Vai ler. Não, tem uma outra prioridade aí, que é a PEC não sei o que, não sei das quantas e tal. E não lê. Por que precisou instalar a CPI? Porque o STF entrou na jogada para falar assim, ô presidente do Senado, você se liga aí, porra. Isso aí é a tua responsabilidade. Tá determinado aqui, ó, vai ter que fazer. Aí fez, né? E agora a gente tem o Pacheco nessa situação aí, né? Ele poderia sentar em cima do requerimento, né? Mas o governo está entendendo que vai ser difícil, porque lá atrás, na CPI da Covid, já veio aquela decisão do STF, então essa estratégia já foi usada, entendeu? Essa carta já está fora do baralho. O que sobrou? Abrir um monte de CPI em cima da CPI do MEC. Vamos ouvir o Pacheco na coletiva que ele deu nesta tarde. Esta tarde qual? 29 de junho. O Senado Federal estava fechado, então não havia condições naquele instante de se fazer uma CPI presencial. Foi essa a razão que fez com que a presidência não apreciasse naquele momento. Apreciaria no momento seguinte, quando a coisa se estabilizasse. Então, eu nunca neguei que é um direito da minoria, que os requisitos preenchidos, obviamente, têm que ser lidos
os requerimentos. Recentemente, quando suscitaram uma CPI da Petrobras, eu pedi muita cautela nisso, porque é um momento pré-eleitoral. Pô, vou parar aqui só para dizer para Ana que eu gostei dessa história aí, Ana. Ele não queria a CPI da pandemia porque ele estava preocupado com a pandemia. Entendeu? Não podia ser presencial. Esse é o cara. Tá preocupações sanitárias 1000, hein, Pachecão? Sensacional. Sensacional. Sim. Eleitoral, né, poderia partidarizar a discussão em relação à Petrobras, que não seria interessante. Agora, nesse momento, há 4 requerimentos de CPI. A CPI das ONGs, de autoria do senador Plínio Valério, que já foi lido, inclusive, em 2019, pendente apenas a indicação dos membros e a instalação. Há uma CPI do crime organizado, requerida pelo senador Eduardo Girão. Uma CPI do MEC, relativamente a obras inacabadas e ao FIES, do senador Carlos Portinho, líder do governo, e agora essa última CPI. O que se tem, no final das contas, é diversos senadores, talvez até a maioria, assinando CPIs para que elas aconteçam no Senado. E é isso que eu quero suscitar aos líderes. A maioria do Senado está defendendo a existência de CPI. Não há nenhum problema que elas possam coabitar. Não há nenhuma limitação regimental de que CPIs possam existir. 1, 2, 3, 4 ou 5 no Senado Federal. O que nós temos que avaliar é o quanto será a dedicação e a possibilidade efetiva de se fazer valer o que é um compromisso de uma CPI, que é investigar verdadeiramente fatos que estão nela contidos nos requerimentos. Então, essa responsabilidade do Senado e dos líderes que nós temos que ter sobre a efetivação de um instituto, que é um instituto importante, que existe na Constituição, que existe no regimento, mas que precisa funcionar, ou seja, se instalar é para funcionar. E no momento pré-eleitoral, esse é o grande questionamento. É um momento adequado de se fazer isso no Brasil, com tantos problemas que nós estamos tentando remediar, inclusive? Tá. Momento eleitoral e CPI. Pô, essa é uma coisa aí para se pensar. Veja só você, Ana. A oposição, na oposição aí para quem você perguntasse, pô, quem vai ficar com as funções mais importantes dessa CPI do MEC? Funções importantes são o quê? Basicamente, presidência e relatoria, tá? O presidente conduz os trabalhos, né? E o relator tem a responsabilidade de relatar, de bolar o documento, que vai constar ali, ó, nome por nome, de picareta por picareta, de vagabundo por vagabundo, quem é ladrão, quem não é, quem é acusado, quem vai ser investigado, entendeu? Quem vai para o Ministério Público, sacou? Quem vai para cá, quem vai para lá. Então, isso é muito poder. Isso é muito poder. Essas funções vão cair nas mãos de quem? Se você perguntar aí para a oposição, o pessoal diz, ó, parece que vai dar atenção, Randolph e Renan Calheiros. E aí, tem uma questão aí. O Renan, por exemplo, já está envolvido com campanha, já está fora do Senado. Está trabalhando na campanha do filho dele em Alagoas. Foi o IG que publicou que vai rolar, se rolar CPI aí, o Renan volta. Larga tudo lá e volta para participar da CPI aqui. Só que aí entra uma questão. Porra, o Renan largou uma campanha, o filho dele vai continuar concorrendo e vem para a CPI. Quem me garante, escuta essa, que o Renan não vai usar a CPI a favor da campanha do filho dele? Da mesma forma é isso. Quem me garante que o bolsonarista X não vai usar a CPI da ONG a favor da campanha do bolsonarista Y? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o dilema? Então, é uma pergunta que tem que ser feita. A Fabíola Cidral fez essa pergunta aí para o Renan Calheiros agorinha. Vamos ouvir. Defendi aqui de que pessoas ligadas direta ou indiretamente à eleição, o que são quase todos, eu acho que praticamente todos, né? A gente está falando sobre políticos que não deveriam participar. Por exemplo, o senhor, neste momento, está licenciado do cargo de senador justamente para apoiar o seu filho na candidatura do seu filho. Quer dizer, o senhor está envolvido na eleição, até porque é seu filho. Como é que vai ser esse caráter político? O senhor se sente isento, por exemplo, para estar presente numa CPI do MEC, que tem como foco o governo Bolsonaro, que né, o senhor é opositor ao governo Bolsonaro, a gente sabe bem disso. O senhor se sente isento a conduzir essa investigação? Não, eu me sinto absolutamente isento, até porque eu tirei uma licença sem remuneração para tratamento de assuntos particulares para me dedicar mais às eleições em Alagoas,
Não foi exatamente a eleição do meu filho, que por acaso é candidato. Me dedicar às eleições em Alagoas e ao Brasil, cumprindo eventualmente alguma missão que a circunstância coloque para que possa ser cumprida por mim. Não é? E a minha volta, ela também não está decidida, isso tem preliminares, ela dependerá fundamentalmente da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando a comissão se instalará, você também não sabe, porque nós temos procedimentos burocráticos aí pela frente. Mais do que isso, nós teremos 15 dias de recesso no mês de junho, aliás, no mês de julho, 15 dias de recesso, do dia 15 ao final do mês exatamente, e o MDB é a maior bancada do Senado Federal. O MDB tem muita gente com condições de colaborar efetivamente nessa investigação. As pessoas falam meu nome, lembram meu nome, eu fico até feliz, satisfeito, mas não é necessariamente isso que vai acontecer. O fundamental é que se instale a Comissão Parlamentar de Inquérito, e essa Comissão Parlamentar de Inquérito investigue a fundo, não é? E denuncie ao país o que está havendo aí nos bastidores desse governo, praticamente em todas as áreas. Para onde você se volta, você se depara com problemas escandalosos de corrupção. Muito bem, tá aí o Renan Calheiros, gostei muito dessa parte aí, que ele está cuidando, como é que é, de campanhas preliminares em Alagoas, e como é que é, por uma eventualidade o filho é candidato. Então por acaso, só coincidência. Só coincidência. Ana, meu ponto aqui é... aliás, desculpa, importante as informações que eu não trouxe, mas estavam aí na entrevista do Renan, né? O Pacheco pode até ler os requerimentos das 4 CPIs amanhã. O Randolph, lá numa entrevista recente, disse, eu gostaria que fosse lido até quinta-feira, dia 30. Beleza, sexta-feira não acontece nada no Senado, desculpa, não sou eu que decido assim. Mas ainda que lesse agora, de novo, tem que fazer a composição da CPI, quem relata, quem não relata, quem é membro, quem não é membro, né? Para daí começar a trabalhar. No meio, informação que ele trouxe, colocou ali que é importante, você tem recesso parlamentar segunda quinzena de julho. Então começou em agosto. Porra, agosto, bicho, já está no meio da campanha. Aí não dá para deixar de se perguntar, e o impacto eleitoral desse monte de CPI. A oposição pode ficar feliz. Não, beleza, vou usar a do MEC para fuder o governo Bolsonaro. Atenção. E o bolsonarista, será que não está pensando a mesma coisa? O cara pensa assim, vou pegar a CPI da ONG aqui e vou ferrar meu concorrente lá no norte do Brasil. Entendeu? E aí você fica pensando, Ana, nessa interação. Comissão Parlamentar de Inquérito, eleição. O fato do Renan abandonar as funções dele na campanha do filho, desculpa, é a campanha do filho, caralho, não sacaneia, para voltar para uma comissão, mostra bem o impacto que isso pode ter, né? E ele admite essa possibilidade, a gente viu ali, né? Ele admite essa possibilidade. Minha volta precisa ser pensada, tem que ver se a CPI vai instalada, não sei o quê. Mas ele não nega essa informação. E se tiver CPI, o cara volta para o Senado. Pelo jeito é isso mesmo, mano. Deu a entender isso, né? Não, primeiro, falar do óbvio lulante ali. O Renan, raposa velha, todo mundo já está cansado de saber disso também, né? O cara consegue negar até mesmo que está indo ajudar na campanha do filho. Pô, sacaneia, Renan, né? Mas tirando isso, que é a parte engraçada da coisa, gente, eu acho muito, muito difícil sustentar, assim, é até meio ingênuo, sabe? Imaginar que uma CPI, qualquer CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, feita por políticos, né? Não tenha qualquer, desde intuito até consequência política. É claro que é política, é tudo político, né? No meio da política, há de ter entranhamentos e atravessamentos políticos ali. Ponto. É diferente de você entender uma CPI sendo feita por motivos políticos
eleitorais diretamente, sabe? De uma coisa assim muito, muito rasteira, sabe? Que é o que a gente chama de politicagem. Mas aí é outra coisa. O ponto principal que eu queria fazer é, enquanto você falava isso, né, pô, eu entendo assim, né, que a oposição esteja vendo numa CPI do MEC uma chance de esvaziar ainda mais o Bolsonaro, né? Sim, queremos investigar a corrupção no MEC, assim como se investigou a CPI da Covid. E, de novo, eu vou reforçar o que eu estava falando outro dia. Não acho justo dizer que a CPI da Covid não teve resultado. E veja, dizer que uma CPI tem entranhamentos políticos não quer dizer que ela não tenha resultados. E dois, uma CPI não ter prisões também não quer dizer que ela não tenha resultados. A gente só conseguiu a vacina porque teve a CPI da Covid, tá? Isso não dá para disputar essa questão, né? Vidas foram salvas por aquela CPI, tá? Então a gente não pode perder isso de mente, sabe, perder isso de vista, né? Porque a condição política de uma CPI, ela não é excludente, né, a outros tipos de efeitos possivelmente benéficos de uma CPI. Uma coisa não exclui a outra, tá?